felicidade imensa estar aqui com vocês. Doença a gente que inventa, uma responsabilidade danada, né? Mas a gente observa que com todas as nossas dificuldades e quando a gente busca informações de como pode ser o nosso retorno, e aí essa responsabilidade ainda aumenta, né? E vai ser muito legal se a cada instante, a cada dia, a gente dar uma apertada no pé e, contando com os recursos todos que a gente recebe, a gente procurar fazer melhor a nossa parte. Não é mesmo? Eu acho que vai aliviar um tanto esse retorno que hoje a gente vai falar um pouco mais. Tem um trechinho aqui que eu acho muito interessante. A Lud e o Tino, né? Vocês viram quando apresentou o livro? Não. A gente vai fazer esse estudo, tá? Hoje é o 4º capítulo. E o irmão Jacó, como é chamado após o desencarne, é o Frederico. Ele nasceu, ele é tcheco, e depois, aos 16 anos, ele muda, passa por outros lugares que eu não estou lembrando se aqui menciona. E depois de um tempo ele vem para o Brasil e faz um trabalho legal, espírita, para todos nós. E junto ao Chico, ele vem contar essa história da volta dele. Tá? Voltei. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Se a vida continua, para onde vai o espírito depois da morte? Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito irmão Jacó narra suas experiências no além-túmulo e esclarece temas como o desligamento do corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste à nova vida e o reencontro com familiares e amigos. Por meio de histórias e comentários pessoais, o autor espiritual nos apresenta suas descobertas sobre a rotina que nos espera após a morte e a prática essencial do desenvolvimento pessoal para que possamos ter uma temporada feliz no retorno ao mundo espiritual. Esse capítulo, Vida Nova, como a Paty comentou que eu fiz o estudo na segunda-feira e falou sobre respeito da mediunidade, né? E foram temas que mexeram muito comigo. A gente comenta que é deusidência, né? Porque são estudos que dizem respeito diretamente a quem faz, né? Em primeiro lugar, e é muito bom para nós, em primeiro lugar. Então, tem uma parte aqui que, inclusive, ele fala diretamente do contato dele com a casa dele, ele vai até a casa dele com a ajuda espiritual e presencia, né, aquele momento do velório e do desenlace dele. Então, para mim, bateu bem forte, né? Mas eu acho que é muito importante para que a gente reflita, retome certas atitudes e os nossos pensamentos, para que a gente possa estar cada dia em melhores condições, né? Eu acho que é bastante benéfico também nesse sentido. Apertei errado, Bati? Apertei. Peraí. Desculpa aí, gente. No capítulo anterior, chamado Em Pleno Transe, ele relata que, amparado a Marta é a filha dele, desencarnada. Intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Foi interessante essa passagem, a Ló explicando para a gente como é que foi esse sentimento, a parte também ajudou nesse contexto, de como foi para ele não poder falar, não poder expressar, né? Tamanha a experiência, a imensidão da experiência que ele estava vivendo, né? Como ele queria nos passar isso fidedignamente, incomodou muito a ele. E percebendo-me as dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou meiga: os nossos benfeitores desatam os últimos elos.
enquanto isso, façamos nossa oração. Foi nesse momento que eles fazem o Salmo 23, que é muito lindo, né? E que o ajuda muito nesse contexto. O capítulo de hoje, Vida Nova, reza o seguinte: a expulsão com o auxílio de energias alheias agravou-me o abatimento. Contudo, não perderam o gosto de observar as surpresas que se sucediam. Porque o encantamento dele foi muito legal, fruto assim, como que ele via as cores da natureza. Então cada sensação que ele tinha era muito acentuada, né, em relação do que ele tinha vivido na Terra. Buscaram fixar todas as particularidades da situação, na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Contato com a natureza impunha-me singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam, alívio conquanto mais fraco. Ele fala desse momento, de como a natureza ajudou para que ele se refizesse, porque novas energias foram possíveis, tamanha beleza, tamanha as cores acentuadas. A questão, ele fala muito do contato com a água, com o mar, né? A espiritualidade nos chama a atenção, para mim, isso é significativo para mim, porque à medida que a gente vai conhecendo e lendo, favorece a nossa imaginação. Inclusive, eu me vi em situações, por exemplo, aqui da segunda, onde que a gente pode falar disso para os irmãos, né? Fortalecendo, disponibilizando a questão da natureza, da água, que é uma forma de refazimento. Eu achei bastante interessante nesse aspecto. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. O que aconteceu? O irmão Jacó, ele estava muito ansioso, então ele não queria perder nenhuma situação, queria aprender o máximo possível, mas o que acontecia? O momento era muito delicado, então a fragilidade física dele era bem acentuada, né? Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa em que eu penetraria doravante. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações, indispensáveis à serenidade e à paciência. Um exercício legal aí para todos nós, né? Às vezes a gente está afoito e ansioso diante das situações e querendo resolver as coisas imediatas, e são oportunidades grandes, né, para todos nós exercitar a serenidade e a paciência. Perante o mar, regeneravam-me as forças, alimento invisível, sustentado, caldo substancioso. Ele fez essa analogia, as forças que ele estava adquirindo, como um caldo substancioso. Tamanho, assim, a influência que estava tendo no estado dele. Marta oferece-me o regaço acolhedor, acariciando-me a fronte. Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Desenvolvia o máximo esforço quando o benemérito amigo aconselhou-me sono pacífico e restaurador. Assim, não sacrificando as necessidades da alma, a curiosidade, teria tempo para observar e aprender muito, né? Essa questão da espera, porque realmente ele teria muito tempo para absorver todas as informações que ele precisava, o aprendizado que ele necessitava. Então tinha que ir com, como diz o nosso querido irmão, parcimônia, né? Onde que eu parei, gente? Obedeci. Obrigada. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Ele achou que eu tinha descansado muito, gente. Continuava a filha ao meu lado, Marta sempre atenciosa, carinhosa, sempre ali do lado dele. Os benfeitores retornariam. Eles se ausentaram, né, ele esclarece que eles voltariam. Senti-me outro homem. Que alegria! Entendi-me com a filha querida à vontade.
mas teria que voltar ao descanso na primeira oportunidade. Nesse momento ele já consegue falar. Para ele foi um alívio tremendo e ele vive isso com bastante intensidade. Podem me interromper por alguma pergunta? Viu, Isadora, Lud, também. Indagou-me se estava amedrontado e que Bezerra em breve cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda aos envoltórios carnais e se ficaria aterrorizado assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Veja bem, gente. Estava disposto e interessado. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. O próprio corpo, né? Ele tinha essa sensação. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem, corados de substância colorida. A claridade solar revelava maravilhosas cambiantes. Marta esclareceu que muitos libertos da disciplina física conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra da mesma forma. Vocês entenderam, né, esse parágrafo? Porque ele, até então, ele achava que para todos era assim, e Marx esclarece para ele, nem sempre. Nem sempre eu vou desencarnar e vou ver o plano espiritual da mesma forma. Como a gente comentou a questão da música, da questão da doença, o nosso envolvimento, o nosso estudo, não só o aprendizado, mas a prática, eu estou me doando em fruto do que eu já posso colaborar, eu tenho necessitado, né? Também. Agradeci a Deus. Talvez, se eu tentasse, poderia conseguir caminhar sobre as ondas líquidas de sublime coloração. Olha a vontade dele. Marta mostrou-se satisfeita, ansiosa que se encontrava de ver-me tranquila e contente. A filha aí, alegre com o pai, né? As reações do pai. Marta, sorridente, vestia-me com apurado gosto e ressaltava que as preocupações do momento me atestavam as melhoras. Abracei Bezerra e Andrade. Trouxeram-me um costume cinza. O que é costume, gente? Um terno, né? Um terno cinza semelhante ao que eu usava aqui no verão. Afastamos-nos da praia. Andava sem grande desenvoltura, mas sem impedimento corporal. Por que sem grande desenvoltura? Sem, né? Porque ele não estava acostumado, não se lembrava mais, né, daquela situação do plano espiritual. Mas ele em relação ao físico, ele se sentia bem, animado, né? Abalei e me recuei frente a uma senhora apressada. Ela atravessou-nos o grupo sem dar conta de nossa presença. Atravessou mesmo, gente. Ele assustou com a vida da senhora, que estava com embrulhos e tudo, e simplesmente ela passou por eles. Ele ficou muito afetado com essa situação. E aí os companheiros fitaram, né, assim, ficaram sorridentes com a situação e comentaram, é um novo plano de matéria que vibra em graduação diferente. Chocado, ele disse, não estaremos em um corpo de ilusão? E Bezerra disse para ele, o poder da vida na ilimitada criação de Deus é infinito. E a mulher poderia fazer a mesma pergunta. Gostaria de questionar, mas meu abatimento ainda era grande. Deixei-me, pois, conduzir sem relutância de imprevisto a imprevisto. Ele já imaginou que poderia vir uma outra situação aí, meio esquisita, né? De retorno à casa. Ele observou grande movimentação de gente na redondeza, né, no velório dele. E ele sentiu uma atração que estava relacionada ao campo doméstico, é como se reclamasse o espírito, qual imã, qual poderoso imã, atração para que ele entrasse no ambiente. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Eu acredito que forças mesmo benfeitoras que o protegiam, né? Tamanho o envolvimento do momento, a situação difícil, aquele aglomerado de pessoas. Então Bezerra pacientemente falou,
Aqui somos defrontados por matéria de nosso plano, pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Para nós, não constitui barreira insuperável, para eles já desencarnados há mais tempo, né? Mas, quanto a você, é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. Pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. Achei interessante essa observação. E se eu insistisse, ele questionou, teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Não temei. Caiu a ficha lá para ele, né? Tem que ir devagar, mandou, né? As conversações infundiam-me pronunciado mal-estar. Aquele movimento todo na casa dele, né? Imagina, que situação pesada, né? Só com muita ajuda mesmo, né, gente? Recebi assistência de Andrade e Marta, enquanto era cortado o laço que, de certa forma, ainda retinha as vísceras cadavéricas. Penosas impressões, quase caí. E aí ele retornou, ele voltou a ter esse fenômeno. Marta ajudou-me, a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes, pensamentos de angústia e por isso eu deveria resistir, garantindo a tranquilidade própria. Todo um exercício dele também, como em todas as situações que a gente passa, né? A gente pode contar e deve com ajuda sempre, e nos é sempre lembrado, né? Que a gente está sempre sendo assistido, mas é necessário o nosso envolvimento e o nosso exercício, sempre a nossa parte. Procurei acalmar-me. As forças eram como corrente elétrica. Vozes imprecisas cercavam-me os ouvidos. Onde me encontrava? Irmão Andrade sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. E aí, gente? Como é que está o coração? Alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos. Sabe o que eu fico pensando, Vicente? Fico me perguntando, né, o quanto eu tenho me preparado para esse momento, né? Como é que está a nossa mala, né, Paty? Como é que está meu bônus hora aí, né? Porque o irmão Jacó que já era um espírita praticante, já tinha aí um caminho grande percorrido, se depara com essa situação tão complexa, né? Eu fico me perguntando se fosse eu. O que a gente está fazendo também para poder ter uma passagem, né? O que eu estou fazendo para ter uma passagem mais amena, mais tranquila? Uma boa reflexão, né, Paty? Oi, Cida. Eu nunca pensei que se tivesse, nunca pensei que a gente tivesse essa escolha de eu ver ou não ver os últimos laços que me cortariam no meu corpo físico. Ali ele está dizendo, né, que ele teve que eles perguntaram Ele para tinha ele. condição para isso, né? Pois é, eu penso que se ele já estava nessa doutrina mais tempo, já assistiu isso tudo, aí imagina que ele não está preparado, acha que está, mas não está, chega lá e vê aquela coisa, desespera, e logo desesperado na pergunta, ele consegue se desligar e aceitar? Porque diz que tem muitos espíritos encarnados que não aceitam que morreram, que estão mortos, né? Sim, cada um no processo mesmo. E de repente, nosso dia a dia, pode ocorrer forma até que a gente... comigo que estou no caminho, mas estou muito longe do irmão Jacó. Posso me desesperar também lá na hora, vendo aquele último corte de laços, né? Sim, bom,
Maria, a gente conta sempre com muitos recursos e muitas oportunidades, né? Mas eu acho que é a hora já da gente ficar mais atenta e fazer por onde fazer o melhor possível. Porque a gente não vai para nenhum outro lugar fantástico que não seja onde está o nosso coração mesmo, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Assim, acho que imagino que o nosso trabalho aqui, para que seja um pouco menos traumático nesse momento, é trabalhar o desapego. Sim. Sim. Sempre pensar que nós somos... A grande questão nossa é o apego. O material, a pessoa, Sim. as pessoas, ao nosso próprio corpo. Eu também ando bastante ainda pegada. É o exercício de sempre, né? De todo dia. São muitas oportunidades e muita ajuda, né? Que a gente conta. Muito mais do que recursos, porque às vezes eu não tenho ainda algum recurso, mas a sustentação ela é providencial. Às vezes você não está no momento ainda de ser acolhido da forma como a gente vê em alguns momentos, mas é claro que é um processo individual, mas existe a sustentação que é forte, né? Sim. Para que você possa, sim, voltar a caminhar e ser recebido de uma outra forma. Sim, Então, claro. assim, a gente nunca vai saber. Se eu estou aqui no Ismael, vou chegar lá e vou estar igual Jacó. Às vezes não, porque às vezes o que eu caminhei aqui foi tão mínimo em relação da última vez, vamos supor assim, mas eu estou nesse processo. Outro irmão que às vezes não caminhou nada, que deu um salto, que diante dos meus olhos é mínimo, já é algo que faz ele despertar melhor em outro momento. Então a gente nunca vai saber. É continuar caminhando com a A fé, a confiança, o nosso estudo diário, as nossas reflexões, preparação para dormir, o culto no lar, são muitos recursos, né? O nosso que a gente achismo é muito cheio de crenças, né? Então eu acho que eu estou na retidão, que é a retidão que eu construí, naquilo que eu acredito. Mas assim, né? Muito de se pensar. Na realidade, vamos trabalhar a gratidão, né? Gratidão a tudo, né? E procurar melhorar a cada dia um pouquinho mais. Outra coisa interessante que eu achei é que um membro da família que foi antes, né? Exatamente. No caso dela não é uma antepassada, uma pessoa mais velha que ele, mas uma filha que foi, pode vir dar a ajuda necessária, isso é importante. Me deu uma sensação tão legal. Muito obrigada, gente. Gente, eu pedi licença para a Rose. Obrigada, Cida.